Sejam bem-vindos ao Podnext. E hoje, pra gente começar a nossa série de podcasts, a gente vai conversar sobre um livro que a gente está fazendo a leitura coletiva, no Next, que é O Avivamento do País de Gales. E eu convidei alguém dos adolescentes do Next para conversar comigo um pouco sobre essa leitura, esse livro, aquilo que Deus tem falado com ele. E ele vai se apresentar agora. Oi, gente, eu sou o Victor Hugo, eu tenho 16 anos e acho que é isso, né? Eu sou adolescente. O Victor cresceu aqui na igreja, né, Victor? Uhum. E ele não me aguenta mais, mas é isso, sobre isso. Não suporto mais, mas Para, é isso, não né? pode falar isso. Vamos lá, o Victor já leu esse livro, antes da gente fazer a leitura coletiva. Então, ele já tinha lido antes. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente aí quais os pontos que mais te mostram atenção. Se você quiser contar também, eu acho que é legal contar como que aconteceu, talvez, o avivamento lá no País de Gales, o personagem principal. Assim, o livro é muito bom por ele ser muito curtinho, muito pequeno, você lê ele muito rápido e acaba sendo uma leitura que você termina de ler e você quer mais, só que porque é muito pequeno, você lê ele muito rápido. E eu particularmente gostei muito porque ele explica, é curto, só que ele explica bastante, de uma maneira bem... uma maneira que qualquer pessoa pode entender como aconteceu o avivamento no País de Gales. E o avivamento começou com uma menina que, ela, em um culto comum dos adolescentes, ela confessou seu amor a Cristo de uma maneira que apenas a confissão do amor dela gerou um desconforto, algo que mexesse com as pessoas que o ouviram. E com isso começou o avivamento do País de Gales, basicamente. E a gente teve, um personagem principal, que é o Evan Roberts, e ele era um cristão comum até então, fazia parte da igreja metodista, junto com a sua família. E é muito interessante que, ele era um estudante, não era alguém que, não era nenhum pastor, nenhum líder de nada. Deus fala com ele, Deus desperta ele para algo. E é muito interessante que, Deus traz esse despertamento na vida dele, e o primeiro lugar onde ele é usado por Deus é dentro da sua própria casa. Ele vai para casa, os pais deles ficam assim, mano, era para você estar em Newcastle agora, investindo na sua faculdade. Ele vai para casa e ele compartilha ali com seus pais aquilo que Deus estava falando com ele. E é muito legal, assim, que a primeira reunião que ele lidera é uma reunião de oração, meio que uma célula dentro da casa dele. E ali naquela reunião, o pai dele acaba confessando publicamente, faz a primeira oração em voz alta, ele compartilha isso, que era algo que não acontecia, do pai dele. Algo impossível para ele. Era algo impossível, o pai dele era crente, a família também, a família fazia parte dessa igreja, da igreja metodista, e o pai dele nunca tinha orado em voz alta. E nessa primeira reunião que ele toma a iniciativa, não, olha, Deus me trouxe para casa porque Deus quer fazer algo, não vou voltar para a faculdade. Deu uma louca total no cara, abandonou. E nessa reunião, assim, Deus transforma a família dele, é algo muito louco, A gente estava conversando sobre isso, Victor? Que Deus, antes de fazer grandes coisas através de nós, em relação ao ministério, em relação aos lugares onde ele quer levar a gente, ele quer atuar na nossa família por meio de nós, Isso é muito louco. Então, a maneira como Deus ele quer que a transformação ela não venha de uma maneira externa, ela quer que venha de uma maneira interna, começando de você para a sua família e assim vai aumentando gradativamente. Muito louco. Compartilha seu primeiro tópico com a gente. O Victor separou alguns tópicos pra gente caminhar aqui o nosso tempo. Desenrolar. E assim a gente vai indo. O primeiro tópico que eu separei que eu achei interessante foi o tempo que levou para provavelmente descer ao País de Gales e o que os adolescentes e jovens faziam durante esse tempo. Porque no livro conta que o Evan Roberts ele começou desde adolescente já na igreja e que ele, diferente de todos como hoje em dia, ele não se deixou acomodar. Ele não queria só ir lá para cumprir tabela, para ir mais em um culto só para marcar presença. Ele queria algo diferente, ele queria mais aquilo, ele ansiava por mais. E desde a sua adolescência, ele buscava mais, ele orava mais. O livro fala bastante que ele vivia em tempos de oração com Deus, ele queria estar na presença do Senhor. Então é muito interessante isso que a gente
antes mesmo do avivamento descer ao país de Gales, conta como que ele queria estar na presença de Deus. E a gente não quer... O avivamento ele não vai vir só... Do nada aparecer, pá, surgiu o avivamento. Tem um fundamento, né? Tem uma base que, como conta no livro, a base do Evan foi a oração, o tempo a sós com o Senhor, que foi algo que o livro frisou bastante. E é muito legal que, assim, ele não era um pregador. Não, ele não era nada. Ele não era um tinha membro. era, tipo, um membro local, assim. E ele começa mesmo a sentir essa necessidade. Tipo, existe algo a mais no Senhor para ser derramado. E é muito engraçado que, tipo, as pessoas ficam na reunião que ele vai ministrar meio que por pena. Tipo, é melhor a gente ficar aqui. Ela sentem dó dele, tadinho, esse coitado aí. Pra dar um apoio moral pra esse moleque. Então, vamos ficar aqui. E, tipo, é muito louco, assim, que ninguém esperava que saísse nada, né? Obviamente, não era ele, era o Espírito Santo agindo através dele. E daí, o pastor local começa a chamar ele pra ministrar em todas as Viu que reuniões. Deus, então pode continuar ministrando tipo, aí. Ai, nossa, Deus moveu aqui, então vamos chamar ele para ministrar mais. E daí era reuniões, é muito louco que o livro fala que eram reuniões eu não sei falar essa palavra. Ininterruptas. Isso, as reuniões não tinha um fim. E a galera tava lá. A galera, não, existe mais de Deus, a gente tá aqui, né, que a gente tava conversando, né, Vitor, a respeito da agenda, né, o quanto às vezes a gente fica muito preso, né, na nossa agenda, na nossa rotina, e quando Deus, ele desperta a gente para algo, a gente precisa ter essa consciência de que, não é mais a minha agenda, é a agenda do Senhor. Né? E o avivamento lá aconteceu e acabou, né, ficando ali como base a respeito realmente dessa agenda. Eles decidiram viver debaixo da agenda do Senhor. Então, assim, o Senhor, ele vai cair aqui por 3 horas, né? Vai cair fogo aqui durante 3 horas, a gente vai ficar aqui 3 horas. São 3 dias, a gente vai ficar 3 dias. Então, a galera estava muito com essa consciência mesmo e essa sede, né? Não, a gente vai ver aquilo que Deus tem pra gente. As pessoas, elas basicamente naquela época, elas abandonaram a rotina de robô, de acordar, a trabalhar, chegar em casa, dormir. Elas abandonaram essa rotina para viver algo novo. Esse amor, esse fogo do Evan, ele acabou se espalhando e queimando todas as pessoas, acendendo uma chama no coração delas por ansiar algo mais, a ponto delas abandonarem seus trabalhos, a sua rotina diária, o seu cotidiano. E é muito louco isso, né? O quanto, às vezes, a gente tá preso na nossa rotina, né? Então, quando muitas vezes as coisas elas saem da nossa rotina, por exemplo, a igreja local, a gente tem algumas programações, daí quando se fala pra gente ir mais programações do que a gente tá acostumado, aquilo nos incomoda, né? As pessoas já, é um absurdo, nossa, como pode ser que mais? Absurdo. E aí é muito mais louco ainda que a gente quer viver coisas novas. Se você perguntar para as pessoas querem, não, a gente quer viver um avivamento, a gente quer viver novas coisas em Deus, mas, né, tem aquela resistência ali por sair da sua agenda. Não abre mão da rotina dela. Só dessa aqui, Deus, e é isso. Quer continuar indo no seu dia a dia normal, mas não é assim que funciona. Eu acho que é um ponto, assim, um dos pontos, assim, principais do que acontece no meio de um avivamento, né? Que é realmente essa consciência de que, a gente não está mais debaixo da nossa agenda, a gente está debaixo da agenda do Senhor. E algo muito interessante é que ele começou a pregar, aí passaram a ser várias reuniões naquela igrejinha local, e daí vinha gente de muitas denominações, porque acontecia um burburinho, então uma pessoa falava para outra, a cidade inteira, o país inteiro começou meio que saber o que estava acontecendo através da vida daquele menino. E vinha gente de todas as partes. E o cara tava cansado. Nossa, tava enjoado já de ter que subir no palco. Nossa, tem que pregar de novo. Fisicamente o cara tava cansado. E daí o que ele faz? Ele simplesmente deixa a galera lá. Ele, não, olha, esse avivamento, esse agir de Deus não pode depender de mim. E ele tinha muito isso em mente. Eu gosto muito que ele tinha esse pensamento de que, eu não posso fazer com que esse mover de Deus, que tudo isso que está acontecendo, gira em torno de mim, né? Gira em torno de uma pessoa, né? Então ele tinha muito essa consciência de que, as coisas elas não precisam girar em torno de uma pessoa. As coisas elas acontecem por dependência do Senhor. As pessoas naquela época elas acabaram esquecendo que o avivamento não provém de um homem, mas provém do Espírito Santo. Sim. É a ação livre do Espírito Santo, só que através de alguém. O Espírito Santo usa alguém, só que ele não depende daquela pessoa.
Ele tá só usando aquela pessoa como um vaso para descer o seu espírito sobre a terra. Então as pessoas acabaram, para evitar isso, ele tentou ao máximo evitar a mídia, as câmeras, reportagem, qualquer coisa que arremetesse a televisão daquela época, para poder que as pessoas entendessem que não é sobre ele, é sobre o Espírito Santo. Sim, e é legal também aqui uma observação, que durante esse período de avivamento, Deus deu uma palavra para eles e toda a fé deles, todo o movimento que estava acontecendo acabou se baseando em 4 fundamentos, né? Que é, primeiro, arrepender de todo pecado conhecido. Então, houve realmente um grande mover de arrependimento. Então, as pessoas, né, entenderam que, olha, Deus está movendo, Deus está falando, e eu preciso dar uma resposta, né? E essa resposta era realmente a mudança de vida. Elas começaram a tomar consciência de que elas precisam se posicionar para receber o Espírito Santo, começar a abrir suas casas, seus corações, as suas vidas para receber o Espírito Santo e deixar ele ser livre. Daí, o outro fundamento era a reconciliação, né? Então, a gente está até numa série sobre relacionamento aqui na igreja, né? E o mover de Deus vem e se manifesta através da reconciliação dos relacionamentos. O perdão acabou se tornando algo muito algo fundamental, porque as pessoas, infelizmente, é algo do ser humano, esse coração de pedra, né, de não perdoar os outros, de guardar mágoa, né? Então se tornou uma das bases do avivamento. Não, o terceiro que a gente estava comentando, né? A gente estava conversando aqui antes da gente começar, que para mim é o que mais fica assim como que mais me chama a minha atenção mesmo, que mais salta aos meus olhos, que é a respeito de obedecer ao Espírito imediatamente. Então, assim, um dos fundamentos, né, dos 4 fundamentos era que eles obedeciam a Deus na hora que Deus falava. É para orar por enfermo, a gente vai orar por enfermo agora. É para dar uma palavra profética, a gente vai dar essa palavra profética agora. É imediatamente, é não adiando aquilo que Deus estava direcionando. As pessoas esse ponto é meio que, levanta o sofá e vai fazer a minha obra, tá ligado? Tipo, a pessoa abandonar o acomodismo pra viver o que o Espírito Santo tem pra ela. Que entra também, né, no 4º fundamento deles, e que deve ser o fundamento, na verdade, né, de todo aquele que é discípulo de Jesus, que é confessar Jesus publicamente. Então, eles não escondiam que eles serviam a Jesus. Né, independente das religiões, independente do pensamento das outras pessoas que não entendiam o que estava acontecendo, eles estavam confessando publicamente a fé deles em Jesus. Diferente de hoje em dia, eles não tinham vergonha de ser cristão, eles não tinham medo de expressar o seu amor por Cristo. Eles apenas eles só falavam de Cristo, eles não pensavam, eles acham que eles nem tiveram ter tempo para poder pensar o que as pessoas iam pensar deles, sobre eles serem cristãos, sobre eles estarem falando do amor de Deus. Eles só falavam livremente, sem pensar nessas consequências ou qualquer coisa. É porque avivamento faz isso, né? Gera, uma mudança no estilo de vida. Então, a confissão, né, de, eu creio em Jesus, ela não é um ato único que é feito, mas ela passa a ser realmente a forma com que eu decido viver diante dessa fé que eu passei a ter, diante desse cara que, morreu por mim, me deu uma vida nova. Então, eles estavam, né, debaixo desse fundamento de que, isso precisa realmente gerar mudança em tudo aquilo que eu faço. Né? Todas as minhas ações, os meus pensamentos, tudo aquilo que eu sou, precisa gerar em torno dessa confissão de que Jesus é o meu Senhor, né? Isso é muito louco. Um outro ponto importante é que o avivamento ele durou 18 meses. Foi muito tempo, particularmente pra mim foi muito tempo, só que as pessoas na época estavam falando que foi pouco, velho. 18 meses, foi 1 ano e meio, foi pouco tempo. Caramba. E é muito legal que, assim, não houve, né, diferente de outros avivamentos, não houve, grandes manifestações de cura, de milagres, mas, pelo menos nos 6 primeiros meses, foram cerca de 100 mil pessoas que se converteram. Eu não faço nem ideia de quantas pessoas são 100 mil pessoas, assim, é muito louco. A gente não consegue nem ter uma magnitude de quantas pessoas se converteram, cara. Em 6 meses, 100 mil pessoas. É uma movimentação muito grande, velho. É metade da nossa cidade. Nossa. É basicamente isso. Né? E uma das grandes coisas assim que mudou,
né, no país, né, ao decorrer do avivamento e por conta do avivamento, foi a mudança de caráter das pessoas, né? Os homens, principalmente, eram homens alcoólatras, né, viciados, né, em bebida, e, né, conforme as pessoas elas iam se convertendo, elas automaticamente iam sendo libertas dos vícios, e o dinheiro que os homens gastavam com bebida acabou virando dinheiro de doação. Então, as pessoas que passavam fome, elas não passavam mais fome, porque acabava chegando alimento para elas que não vinham, né, que não chegava até elas por conta de as outras pessoas estarem usando o gasto no álcool. Então, isso acabou gerando, né, o avivamento ele gerou muito mais do que conversão e qualquer outra coisa. Gerou uma mudança de mentalidade nas pessoas que gerou uma mudança na sociedade em si. Então, as pessoas começaram a se preocupar muito mais com as outras, com as necessidades umas das outras. As pessoas elas começaram a deixar de ser egoístas, de pensar só na sua própria barriga e começaram a pensar mais no próximo, pensar no outro, né? Até fala no livro que, por conta dos homens terem parado de beber, a indústria alcoólica, não sei como que fala, a indústria das bebidas, ela começou a diminuir no País de Gales, os bares começaram a ser fechados. Sim. E a criminalidade também diminuiu, porque por conta dos não ter mais pessoas nos bares bêbadas, o crime acabou diminuindo também. E isso é muito louco você pensar nisso. O avivamento ele mudou não só a igreja, mas mudou todo um país, toda a maneira como as pessoas viviam. Né? A forma como que as pessoas viviam. Isso é muito louco. A gente estava conversando que o livro ele conta sobre isso, que é a respeito dos cavalos, né? Né? As pessoas andavam de cavalo, obviamente. Normal, né? Naquela época, antigamente. E os donos, eles estavam acostumados a tratarem os cavalos com muita violência. E os cavalos, eles estavam acostumados, obviamente, a responder a essa violência. E quando, né, houve esse grande mover, as pessoas começaram a se converter, os homens acabaram não maltratando mais os animais. E meio que gerou uma mudança, um estranhamento nos animais, nos cavalos, porque eles não respondiam mais ao afeto, por exemplo. Então, eles estavam acostumados, condicionados, né, à violência. Infelizmente, né, mãe? Infelizmente. E daí, quando houve essa mudança, os cavalos não obedeciam mais seus donos. Mano, o avivamento ele mudou os cavalos, cara. Os cavalos começaram a desobedecer os seus donos só porque eles não recebiam mais chicotada, essas coisas, caramba. E é muito louco também, né, que embora, né, as pessoas tenham achado que, o avivamento durou muito pouco e tal, depois que acabou o grande mover, né, o grande manifestar, 5 anos depois, de todas as pessoas que se converteram ao longo desse grande agir, 80% delas se encontravam nas igrejas, né? As pessoas começaram a servir as igrejas locais, começaram, né, a viver realmente aquilo que Deus tinha chamado elas para viverem. As pessoas começaram a firmar na igreja, né? Elas começaram a colocar a igreja, a Cristo no dia a dia delas e começou a ficar firme de verdade na casa do Senhor. Né, e esse grande mover, né, acabou gerando alguns efeitos duradouros, que foi, né, isso acabou inspirando outros avivalistas em outros países. Muitos missionários saíram do país de Gales, sendo enviados para a Índia, para a África, para realmente, né, causar uma mudança, já que, né, houve uma mudança interior, uma mudança de mente. Eles entenderam que aquilo que Deus estava fazendo neles e através deles não podia ficar parado ali. Se já não bastasse ter espalhado o amor de Deus, né, em todo um país, eles queriam externar isso para todo um mundo. Então, muitos missionários, mano, caramba, isso é incrível. Eles não se conformaram também só com o mover de Deus no País de Gales. Eles foram para os Estados Unidos, para o Japão, e foram para a Índia, muitos lugares só para falar do amor de Deus. Né, e 80 anos depois, né, uma senhora ela foi entrevistada, né, ela era adolescente, ela era jovem ainda, né, durante esse avivamento que aconteceu ali em 1906,
né, em volta Mais de ou menos. 904 a 906. E uma senhora, ela já estava com 80 anos, foi 80 anos depois, ela foi entrevistada, e ela conta que a chama que foi acesa no coração dela, quando ela era jovem, durante, né, o mover de Deus, durante o avivamento, permaneceu acesa durante a sua vida inteira. Então, o que as pessoas achavam que era fogo de palha, que era algo que, aconteceu só durante quase 2 anos, Queimou ali, ficou pagou já. preso ali durante 2 anos. Né? E não, né? A gente vê aí os efeitos duradouros desse avivamento. Vamos lá, Vitor, para a gente fechar aqui, né? Existem algumas promessas a respeito de avivamento no nosso país, né? Na nossa juventude, principalmente, no Next. E quais são as suas expectativas para isso? Né? Ao ler coisas assim, essas coisas nos inspiram, né? Realmente acende a chama no nosso coração daquilo que Deus ele pode fazer, daquilo que Deus ele deseja fazer. E quais são as suas expectativas aí para os próximos anos? Cara, as minhas expectativas é muito interessante você ler livros falando sobre avivamentos, porque, tipo, como você falou, nos inspira, né? Você sente algo aqui dentro, tipo, queimando algo. Você tem que, tipo, tem que levantar aqui também e começar a agir, né? Aí, cara, fica imaginando, né? Tipo, eu e meus amigos lá da escola, mas, tipo, é só zoeira e tal, mas imagina, caramba, a minha sala inteira na igreja, mano. Tipo, sei lá, a minha escola inteira, tá ligado? Tipo, algo que não é só aqui. A igreja começar, tipo, a deixar de ser só essas 4 paredes e começar a ser, tipo, mano, Piracicaba inteiro, tá ligado? Então, eu espero que, tipo, seja algo que venha abalar as estruturas de Piracicaba. Amém. Que as coisas possam mudar como mudou no País de Gales. Que, em nome de Jesus, que o que está para acontecer aqui possa também, como diz no livro, impactar, mudar, acabar afetando cidades próximas. A sociedade como um todo, não né? só Piracicaba, mas todo, sei lá, São Sim. Paulo, Brasil, que a gente possa ser um fogo que vai começar a queimar, e não só aqui em Piracicaba, que possa se espalhar e queimar todo o Brasil com a chama do Espírito. E pra gente fechar agora, é pra fechar de vez agora. De vez. O que você acha que a gente precisa começar a fazer, né? Né, ao ler a história e ao ler também a história de muitos outros avivamentos, você vê que teve alguns passos que resultou nesses avivamentos. E que dica, talvez, ou aconselho você dá para as pessoas que querem viver um avivamento? Né? Mais do que tipo, um avivamento, né, da igreja local, mas um avivamento pessoal. Quais os passos que essas pessoas devem trilhar? Pra mim, eu falei muito disso, mas eu vou falar de novo, né? Que pra mim são 2 coisas. Que o primeiro é que a gente tem que deixar de ser acomodado, a gente tem que levantar do sofá e agir, a gente tem que começar a não se conformar, a gente tem que começar a sentir no nosso coração uma paixão pelas almas, uma responsabilidade, tipo, pensar, aquele meu amigo, ele é um amigo meu tão querido, só que, ele não vai pro mesmo lugar que eu, assim que tudo acabar. Nossa, a gente tem que começar a sentir nos nossos corações, nas nossas almas mesmo, a responsabilidade, um amor, uma paixão que venha a nos deixar incomodados a saber que nossos amigos não têm o mesmo destino que nós. E o segundo seria uma vida espiritual com o Senhor, só você e Deus, sabe? O tempo a sós. Que o livro, o que a gente está falando aqui, o Avivamento no País de Gales, fala muito que o Evans, ele ficava muito tempo orando com o Senhor, só ele e Deus. Então as pessoas têm que começar a trazer esse hábito de volta de ter um tempo a sós com Deus. É muito legal vir no culto, na igreja e tal, só que a gente tem que começar a priorizar de verdade o nosso tempo a sós com Deus, no nosso quarto, no nosso íntimo com o Senhor, que está disposto a nos ouvir e nos usar pro seu chamado. É isso, só concluindo o que o Vitor disse, e é verdade, a gente tem muito em mente, né? Eu quero viver algo novo em Deus e tal, e existe tantas coisas em Deus para ser descoberta, né? Através de uma vida de devoção, sabe? De uma vida que busca, de oração mesmo, de passar tempo com o Senhor, e, né, isso é a chave, acho que principal para a gente ir realmente para um novo nível. Então é isso, gente, esse foi o nosso primeiro Podnext, e o Vitor vai deixar suas palavras finais pra gente encerrar o nosso tempo aqui. Vamos lá, Vitor. Pra você que não é do Next e tá acompanhando e se ainda não leu o livro, eu recomendo muito pra você, porque é algo inspirador, algo que vai te trazer um incômodo do espírito, e que você possa ler esse livro, se sentir inspirado e começar a colocar em prática as coisas que você lê nesse livro.
Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro Podnext. Não deixe de compartilhar com mais alguém, como o Vitor compartilhou, né? Leia coisas que inspiram você, que realmente desperte o fogo de Deus, a chama de Deus em você. E não deixe de curtir esse vídeo, tá bom? Siga também o Next e a Juventude Impulso nas nossas redes sociais. Até a próxima!